Ecos do Futuro. Um programa de podcast de Design Agora. Muito bom dia ou boa tarde. Temos hoje para Ecos do Futuro um convidado ilustre, que muito nos agrada, Paulo Moura, escritor e repórter freelance, é vencedor de vários prêmios de jornalismo e autor de 10 livros de não ficção. E o seu livro mais recente, que também foi o motivo do nosso convite, relata uma viagem ao Extremo Oriente que encerra ela própria uma demanda maior, que é descobrir com que sonham os habitantes do futuro. O livro chama-se As Cidades do Sol, em busca de utopias nas grandes metrópoles da Ásia. E bom dia, Paulo. Bom dia. Bem-vindo a esse podcast de Design Agora. É realmente um prazer poder Obrigado, prazer é meu. Receber hoje. E a coincidência em te ter aqui é evidente. É o teu livro, que tanto tem a ver com a utopia a partir do próprio título, As Cidades do Sol, que é uma eco do título de Campanella, não? Do livro de Campanella. Mais um italiano que tem a ver com esta história sobre utopias. A primeira pergunta, Paulo, para todos os nossos convidados é realmente uma pergunta bastante genérica ou talvez também um pouco sentimental. Qual é a importância do conceito de utopia para ti, a nível pessoal, a nível profissional? Que significado, que papel é que tem essa palavra? Sim. Olha, então obrigado pelo convite. A ideia da utopia agrada-me muito, de facto, e começamos logo a falar do Campanella, que é um autor e esse livro, Cidade do Sol, que inspirou o título do meu livro, né, claramente, é um livro que eu conheço desde os meus tempos de estudante de História, onde estudei História aí no Porto, e o meu período favorito sempre foi o Renascimento e o Renascimento italiano. Eu sempre tive um fascínio por essa época e por esses autores, essa cultura e a arte, etc. Sou fascinado pela Itália desde essa altura por causa do Renascimento e, portanto, li esse livro na altura e a ideia de utopia está muito, muito ligada ao Renascimento, e a minha paixão pela história e pela cultura e posteriormente pelas viagens e posteriormente pelo jornalismo. Portanto, isto está tudo muito ligado na minha cabeça, está tudo relacionado. A utopia, claro que é fundamental, em termos históricos, em termos pessoais para mim também, em termos culturais, a ideia de utopia, a possibilidade, ainda que esta ideia de utopia seja um pouco vaga, não é? E provavelmente cada um de nós está a pensar numa coisa diferente quando diz utopia, e essa é uma das características do conceito, não é? É que ele é tão elástico que ele pode ser qualquer coisa, e essa é a sua maravilha e o seu perigo também, não é? Porque utopia pode ser qualquer coisa e coisas perigosas, e quando há pessoas que depois, de repente, se decidem a construir a utopia, isso, enfim, nem sempre dá bom resultado, não é? Portanto, eu tenho sempre esta ambiguidade em relação ao termo, de fascínio por um lado e grande medo por outro em relação à utopia. Mas, para mim, essencialmente, esteve ligada à ideia de viagem, a utopia. E a ideia de viagem está ligada para mim à ideia de escrita e de jornalismo. E, portanto, eu, no fundo, fiz a minha carreira no jornalismo muito por causa disso. Não faria sentido fazer outro tipo de jornalismo. Eu comecei a trabalhar no Jornal Público, quando ele nasceu, em 1990, e comecei a trabalhar na secção internacional, logo de início, porque eu queria viajar, e comecei logo a fazer viagens. Depois fiz logo muitas viagens importantes e reportagens, e também, logo passado pouco tempo, fui correspondente nos Estados Unidos para o jornal. Portanto, sempre viajei e o meu trabalho como jornalista esteve ligado às viagens. E a viagem, para mim, está ligada a esta ideia de procura de alternativas de vida. Para mim, a viagem nunca foi férias, não é? A ideia de férias e viagem, para mim, são o oposto. Para mim, viagens é trabalho, e sempre foi, de facto, trabalho. E, portanto, não está ligada à ideia de descanso ou sequer à ideia de prazer, nem sequer é isso. A viagem muitas vezes não é fácil, é uma espécie de provação, é uma coisa muito dura, com obstáculos que têm de ser ultrapassados, e claro que no fim compensa e trazemos uma recompensa das viagens, mas não está ligada à ideia de facilidade. Mas
está ligado assim à ideia de uma certa insatisfação com a vida que temos e de procura de coisas diferentes. E isso, no fundo, é a ideia de utopia, não é? Se pensarmos historicamente, a ideia de utopia nasce de uma insatisfação, não é? Não estarmos satisfeitos com a sociedade que temos uma má consciência da nossa sociedade, das injustiças que existem, dos erros que existem na sociedade, e há uma certa crença de que é possível mudar isso, que é possível construir um mundo melhor, mais justo, e então faz-se qualquer coisa por isso. Fazem-se revoluções, fazem-se movimentos artísticos, pessoas organizam-se, as pessoas fazem guerras até, não é? Mas fazem coisas em nome da mudança, de mudarmos para uma sociedade melhor. Ao nível individual, é uma constante também na história humana, é uma espécie de ideia de nomadismo, em que quando alguém não se sente bem, uma das hipóteses que existe sempre na vida de alguém é emigrar, é ir para outro lado. Como certos italianos que eu conheço que vêm para Portugal e vice-versa, isso é algo muito saudável. Eu acho que isso sempre existiu, se nós virmos, sempre houve migrações humanas, não é? É uma constante na história humana, principalmente por motivos de sobrevivência, não é? As pessoas quando precisam, quando sentem falta de alguma coisa, quando não se sentem bem, pensam que talvez mudar de terra, talvez viajar, talvez procurar outra coisa. Isso está ligado a essa ideia de utopia no sentido em que é a busca, a crença de que existe algures, algo melhor que eu posso conquistar ou que eu posso trazer para mim. Claro que isso no fundo também é uma grande ilusão, não é? Porque a viagem provoca essa ilusão de encontrarmos coisas melhores, e no fundo são apenas o entusiasmo da diferença, da descoberta, o olhar novo com que nós vemos as outras realidades e a nossa própria realidade, não é? Porque a viagem também permite nós termos uma perspectiva sobre o nosso mundo, sobre o nosso país, sobre nós próprios, mas uma perspectiva diferente. E, portanto, isso está ligado com a utopia da viagem, a procura de qualquer coisa diferente. Vamos tentar entrar aos poucos no teu livro, o que significa também entrar na tua viagem, não é? Inevitavelmente. Eu queria te perguntar algumas coisas. Para já, dizer que essa questão da viagem remete realmente para a literatura utópica, porque as utopias, muitas delas começam sempre com uma viagem para descobrir algo desconhecido, uma nova ilha, um novo continente, uma nova cidade. E é curioso também como o teu livro remete, sem dúvida, também para um outro grande livro, O Grande Viajante, que é o Marco Polo, que são as cidades invisíveis de Calvino, porque a tua é uma viagem em cidades. Queria te então perguntar, para quem não leu o livro, ou também, principalmente, a título de resumo, por que a Ásia, por que as cidades asiáticas, quanto durou a tua viagem, quando começou, quando acabou, sim. parâmetros para definir essa tua... Sim, é um processo longo, mas vou tentar resumir. Por que a Ásia? Eu tinha, desde uma certa altura, a percepção de que a Ásia é onde estão a acontecer, onde o futuro está a preparar-se, digamos, uma espécie de sensação de centro do mundo. Eu sempre tive essa noção, como jornalista, não é? Como jornalista e principalmente jornalista internacional, há muito essa percepção, esse instinto que o jornalista desenvolve, que é onde está a notícia, onde é que estão a acontecer coisas importantes, onde é que eu devo estar, onde é que é obrigatório eu estar atento, eu averiguar, ter esse instinto de onde é que vêm os ventos mais importantes. Durante muito tempo, eu, como jornalista internacional, acabo por fazer reportagens essencialmente de guerras, né? Porque os grandes acontecimentos históricos muitas vezes são a violência, né? E, portanto, os grandes acontecimentos a coberturas jornalísticas, digamos, que eu fiz nos últimos quase 30 anos, foram guerras, essencialmente. É o Iraque, é o Afeganistão, é o Sudão, é a Chechênia, é a Líbia, é a Síria. Portanto, tem a ver, esses locais todos, com guerra, tem a ver também com a religião muçulmana e tem a ver com a zona do Médio Oriente. Eu não decidi isto, olhando para trás agora, retrospectivamente, vendo quais foram as grandes reportagens que eu fiz, foram nestes sítios e foram com estes temas, por alguma razão. Portanto, estes temas e estes lugares
estiveram no centro do mundo nesse sentido que, principalmente a partir do fim da Guerra Fria, né? Depois da queda do Muro de Berlim, há esta transição em que o centro do mundo passa a ser o Médio Oriente e o Islão, e é uma espécie de motor de tudo o que acontece. Entretanto, e portanto eu de facto fiz essas guerras todas como jornalista. Entretanto, nos últimos anos eu tive a percepção de que esta centralidade, este eixo mudou um pouco, ou seja, já não é o Médio Oriente que me atrai essencialmente, é mais a Ásia. É a China, em primeiro lugar, e depois tudo à volta, toda a Ásia, todos os outros países, muitas vezes até os países menos desenvolvidos, os que estão agora a começar a crescer, a desenvolver as grandes cidades e principalmente a desenvolver a classe média. E esse é um conceito essencial para mim e que motivou esta viagem, foi essa percepção de que na China, em primeiro lugar, e depois noutros países asiáticos, há um grande crescimento da classe média, há a emergência de uma classe média que são centenas de milhões de pessoas. É aquela classe média que entrou em crise no Ocidente, não é? Com as deslocalizações de fábricas, cada vez que uma fábrica sai de Detroit, nos Estados Unidos, e vai para a China, perdem-se muitos empregos nos Estados Unidos, mas criam-se milhões de empregos na China desta nova classe média. E, portanto, nessa zona do mundo não existe crise. Essa é outra ideia que me atraiu muito. A sensação de que estamos todos em crise desde há uns anos. Qualquer pessoa, mesmo que não saiba explicar muito isto, concordará com esta ideia, que estamos em crise, né, no Ocidente. Se perguntarmos isto a um cidadão numa cidade qualquer da China, ou em qualquer país asiático, ficam a olhar para nós muito admirados. Crise? Mas qual crise? Estás a falar de quê? De que crise? Não têm a percepção de estarmos em crise. Ainda que, objetivamente, até possam estar, estão muito pior, em média, do que estão as pessoas no Ocidente. Vive-se pior, mesmo esta classe média, é uma classe média que, para padrões ocidentais, é uma classe média muito baixa, né? Na maior parte dos casos. Mas as pessoas têm a percepção que é um bom período, é uma boa época, que o futuro será melhor do que o presente, que estamos em crescimento, que estamos a desenvolver-nos, estamos a caminho de alguma coisa melhor, e isso provoca um grande entusiasmo nas pessoas. Portanto, isto é uma realidade para muitos milhões de pessoas na Ásia. E esta nova classe média, que habita essencialmente as grandes cidades asiáticas, são massas que migraram, mais uma vez, migraram dos campos para as cidades, inicialmente na China e depois em todos estes países, mesmo países mais pobres, onde eu estive agora, como as Filipinas, a Indonésia, portanto o fenómeno também começa a reproduzir-se lá. Estas pessoas têm a grande cidade como uma espécie de palco da sua nova vida, não é? Com um grande entusiasmo e crença no futuro, e estas pessoas começam a ser consumidores de bens de consumo, mas também de produtos culturais, que é uma coisa interessante, que eu me interrogava. O que é que estas pessoas na Ásia leem? Que música ouvem? Vão a exposições? Têm interesses culturais e interesses políticos? O que é que pensa esta nova classe média? E quais são os sonhos desta nova classe média? Esse foi o passo seguinte do meu raciocínio. Se estas pessoas emergiram da pobreza, após milénios em que as suas famílias viveram naqueles campos miseráveis da China, e agora têm alguns bens de consumo, têm algum tempo livre, têm alguma perspectiva de poder pôr os filhos a estudar, por exemplo, e portanto dar-lhes um futuro melhor, estas pessoas é legítimo pensar que elas começarão a ter sonhos para não só a sua vida individual melhorar no futuro, mas talvez a sua sociedade. Talvez tenham sonhos políticos. Talvez comecem a emergir utopias na Ásia. O que é que a Ásia sonha para o futuro? Dos seus países, das pessoas individualmente, mas também do mundo em geral. E esses sonhos podem ser alternativos ou complementares aos que temos ou não temos no Ocidente. Era esse o ponto de partida da minha viagem e portanto, eu procurava as grandes cidades, principalmente as cidades que cresceram muito rapidamente nas últimas décadas, e procurava a classe média e procurava pessoas que me ajudassem a pensar, entrevistar, porque as minhas viagens são muito... Eu faço sempre viagens de uma forma muito ativa, né? Nunca é uma forma passiva e contemplativa. Eu vou entrevistar pessoas, vou procurar sítios, vou mudar os planos da viagem a meio para procurar realidades e, portanto, eu queria encontrar pessoas que me ajudassem a refletir, entrevistar artistas, pensadores, políticos, sociólogos, músicos, futurólogos, enfim, tentei encontrar vários tipos de pessoas que me ajudassem a raciocinar, a pensar em conjunto sobre
que é que a Ásia tem para nos trazer. Há alguma personagem que se destaca nos vários que são retratados no livro e pelo impacto que teve? Por várias razões. Eu não gostava de destacar assim uma personagem, porque são pessoas, eu encontrei muitas pessoas diferentes e muitas delas eu procurei-as, né? São pessoas com que eu ia percebendo. Eu não levei nada planeado, portanto, a minha viagem não foi planeada, a única coisa que estava planeada era o percurso em si, não é? Por uma questão meramente económica, porque as viagens são mais baratas se forem pré-compradas, não é? Portanto, eu já tinha mais ou menos as viagens compradas de avião, de cidade em cidade, e portanto o percurso estava mais ou menos delineado, mas não tinha planeado quem ia entrevistar, que histórias ia procurar, quase nada. E portanto isso foi surgindo à medida que eu ia avançando, fazia também as minhas pesquisas na internet enquanto viajava, ia tomando decisões e ia convidando pessoas, marcando encontros com pessoas para fazer entrevistas. Há pessoas que me surpreenderam, não é? Algumas entrevistas foram muito surpreendentes. Por exemplo, entrevistei em Bangalore, que foi uma das cidades que eu visitei, Bangalore na Índia, por ser chamada Silicon Valley do Oriente, não é? A grande capital do software, da indústria do software na Ásia, portanto interessaram-me perceber como é que isso funciona, que mentalidade têm estas pessoas. Em Bangalore decidi entrevistar um músico rap, que é o Brother V, que é um músico muito famoso no sul da Índia. Ele tem milhões de jovens que o seguem, portanto é uma celebridade. E eu consegui então marcar uma entrevista com ele e falar sobre as suas ideias e sobre as ideias que ele transmite aos seus seguidores, não é? Considerando que os músicos que eram os modelos deste músico indiano eram rappers dos Estados Unidos, como o Dr. Dre, o Snoop Doggy Dogg, aqueles gangster rap dos anos 90, muito rebelde, que acabaram todos presos e outros assassinados, etc., mesmo do submundo dos bairros negros, das grandes cidades americanas. Esse é um modelo musical e de atitude. Mas quando eu lhe pergunto se ele tenta também transmitir esse tipo de ideias aos seus seguidores, né? São esses milhões de jovens na Índia que também são insatisfeitos, que vivem na miséria, que não conseguem, não têm perspectivas de futuro, etc. O discurso dele é muito curioso. Ele diz, por exemplo, que ele não quer, quando eu lhe pergunto se ele também incentiva os seus seguidores a mudarem o mundo, a mudarem o sistema, ele responde, não, mas não há nada de errado com o sistema. Eu não quero mudar o sistema é perfeito, nós temos é que mudar-nos a nós próprios, a nossa mentalidade individual de cada um. Aliás, eu quero mostrar aos meus seguidores, através do meu exemplo, que é possível vencer. E o meu exemplo é o exemplo de alguém que era muito rebelde na sua juventude, por exemplo, e depois se foi moderando e assim conseguiu ter mais êxito na vida, e aceitando o mundo como ele é. Por exemplo, eu antes utilizava palavrões nas minhas letras, e por isso não passava na rádio. Agora deixei de usar palavrões em uma linguagem mais mainstream e comedida, e agora já passo na rádio, até já participo em filmes de Bollywood. Portanto, esse é o exemplo que ele queria dar, e o exemplo, os ensinamentos, digamos, que ele quer transmitir é o respeito pelos mais velhos, o respeito pelos políticos e pelas autoridades, o respeito pelos consensos e pela harmonia e não pela conflitualidade. É muito surpreendente ver um rapper a ter este tipo de atitude e de mentalidade e até de postura ideológica, não é? E isto é muito definidor de muito do que eu encontrei da atitude de alguma dessas que podemos entrar para chamar utopias na Ásia, não é? Que é esta importância dada aos consensos, à harmonia, à não conflitualidade. E que sem dúvida que isto tem uma grande relação também com o amor pela autoridade, não é? Esse é a contrapartida, o outro lado da moeda. Portanto, é impossível esta harmonia sem haver este lado também de amor pelo coletivo e respeito pela autoridade, não fazer ondas, não desobedecer, não ser individualista, não querer sobressair. E, portanto, essas duas características estão ligadas. Isso é algo que eu depois confirmei em muitas outras cidades da Ásia, com outros personagens muito diferentes, esta mesma ideia da rejeição da conflitualidade que existe no Ocidente. Há uma frase que diz... um bocado assustador se pensarmos que ele pode ser muito atraente no Ocidente também, está a ser, não é? Portanto, será uma das utopias que a Ásia tem para exportar, será essa.
Exato, aqui era uma pergunta que eu te queria colocar. O que é que trazes de volta dessa viagem? Pelo bem, pelo mal? Quais é que são as... Não quero usar a palavra mensagem, mas o que é que ficou depois? Porque são várias coisas e muitas são contraditórias, não é? Nunca trazemos uma mensagem. Por exemplo, esta é uma delas, esta ideia do respeito pela autoridade é uma ideia que de facto é transversal em toda a Ásia e tanto em países mais ricos como a China ou a Índia, como nas Filipinas e Indonésia, países ou mais pobres, ou mesmo na Coreia do Sul, onde eu também estive, em Seul, uma sociedade muito, muito rica e economicamente muito pujante, não é? Com um sistema capitalista muito ativo e muito, muito forte, mas onde também são valorizados estes aspectos do coletivo e do respeito pela autoridade, como em toda a Ásia. Portanto, esta é uma questão, tem um lado de mentalidade, de facto, mas depois tem um lado político, claramente, e um lado propagandístico, não é? E, portanto, essas duas realidades são distintas, ou seja, o lado da mentalidade e até dos valores tradicionais, históricos, asiáticos destes países, traduzem-se mais no valor que é dado às relações humanas, por exemplo, às relações familiares, às relações de amizade, às redes sociais, não é? Verdadeiras, não as redes sociais cibernéticas, mas as verdadeiras redes sociais. Isso é algo que na Ásia é valorizado. E que não é, mas que depois politicamente é relacionado com a ideia de coletivo e de respeito pela autoridade, não é? Mas que são de facto realidades diferentes. Uma tem este lado propagandístico e a outra tem um lado mais autêntico de tradição cultural. É interessante, por exemplo, uma das ideias também que se trazem da viagem é o grande amor que as pessoas têm, o grande entusiasmo que as pessoas têm pela tecnologia. A tecnologia entra sem reservas na Ásia, ou seja, enquanto no Ocidente também entra, mas estamos sempre cheios de reservas, não é? Estamos sempre a achar que o Facebook nos vai retirar a privacidade e temos de estar preocupados porque eles têm os nossos dados, e, bem, estamos sempre com este discurso, mas entretanto a consumir o Facebook todos os dias, não é? Mas é uma espécie de má consciência que temos em relação às redes sociais. Cada vez que as coisas avançam, há um novo progresso até na tecnologia, há logo uma reação muito forte no Ocidente a isso, que tem a ver com esta ameaça dos nossos valores da privacidade, do individualismo, da liberdade de expressão, etc. Na Ásia, isso é muito mais atenuado. As pessoas aderem ao Facebook, por exemplo, às redes sociais, de uma forma incondicional. Ninguém, quando eu pergunto, mas o Facebook não vai trazer mais isolamento, solidão? As pessoas ficam a olhar para mim sempre a dizer, solidão? Então, mas se aquilo é feito para eu contactar com pessoas, como é que traz solidão? Não estou a perceber qual é a ideia. Não percebem essa associação. Mas nem é preciso ir tão longe. Quando se fala, por exemplo, quando eu lhes falo, por exemplo, na vida da grande cidade, também esta ideia que nós temos no Ocidente, que a grande cidade é sinónimo de solidão, não é? A pessoa sozinho na grande cidade, a solidão do indivíduo na grande cidade, uma ideia que é adquirida no Ocidente. Na China, então, perguntei isso ao líder o chefe do urbanismo da cidade de Xangai, por exemplo, sobre a solidão da grande cidade, como combater isso. E ele ficou a olhar para mim e dizia, mas solidão na grande cidade? Não estou a perceber. Solidão é no campo, quando as pessoas estão sozinhas. Agora na cidade estão ali milhões de pessoas juntas, porquê que tem solidão? Não percebo essa ideia. Os chineses gostam de estar juntos, gostam de viver juntos e vão para as cidades e não se sentem sozinhos. Pelo contrário, estão juntos, sentem-se bem. Quer dizer, aquilo que nós já perdemos de vista, esta ideia um bocado óbvia, não é? Isto ainda existe na Ásia, penso-se assim. Portanto, não há nada contra, nenhuma reserva contra a ideia de mega cidade, nem contra a ideia das redes sociais e da tecnologia em geral. Há uma frase no teu livro, Paulo, que diz que sentir as cidades é tomar o pulso à utopia. Claramente, essa tua pesquisa só podia acontecer nas cidades. Eu acho que sim. A cidade é o grande palco da utopia. Cidade e utopia é quase sinónimo, não é? Historicamente é quase sinónimo. Nós vemos que a ideia de cidade é a ideia de criarmos uma comunidade humana que consegue viver em conjunto e consegue viver em harmonia, em complementaridade de tarefas e de funções, em que todos se sentem bem. Essa é a ideia de cidade. Uma cidade não é apenas um aglomerado de pessoas, é o oposto disso, é uma organização que
permite que os seres humanos consigam coabitar de uma forma o mais perfeita, em que se sintam o melhor possível. E essa, no fundo, é a ideia de utopia, e não é por acaso que todas as descrições de utopias, não é? Desde o Renascimento, a começar pelo próprio livro do Campanella, é a cidade do sol, é a descrição de uma cidade, quase sempre. Às vezes é a descrição de uma ilha, mas, enfim, é uma ilha onde há uma cidade. E a cidade então está organizada de uma forma perfeita, de uma forma utópica, com a divisão das várias classes sociais, de uma forma harmónica, em que colaboram umas com as outras, existe justiça, etc. Portanto, essa descrição da sociedade perfeita é a descrição de uma cidade. E, portanto, é nas cidades, de facto, que se faz essa tentativa, né? De tentarmos viver em conjunto. E sobrevivermos e conseguirmos viver em conjunto, organizarmos-nos de forma a sobrevivermos em conjunto. Essa é a ideia de cidade. E observar estas cidades da Ásia, muitas delas nasceram nos últimos 20 anos, né? Há cidades, como a cidade de Shenzhen, na China, que tem agora mais de 15 milhões de habitantes. Há 30 anos era uma aldeia, né? Não havia ali nada. E, portanto, a cidade foi construída totalmente de raiz, porque se construíram lá as fábricas para atrair o investimento estrangeiro. Foi quando a China começou, de facto, aquela zona económica especial, desde os tempos do Deng Xiaoping, para atrair o investimento estrangeiro e, portanto, aquelas zonas especiais de desenvolver-se a indústria. E foi assim que Shenzhen cresceu. Portanto, a cidade foi desenhada, não é? Como um utopista poderá desenhar uma cidade, não é? Não nasceu naturalmente, não cresceu organicamente como as cidades que nós conhecemos na Europa, todas elas, né? Ali a cidade nasceu do nada, e portanto seria de esperar que refletisse o conceito de utopia dos seus criadores, né? Vamos desenhar uma cidade, o que é que nós entendemos que deve ser uma cidade? E depois é surpreendente ver que essas cidades que nasceram do nada, ou cidades que cresceram muito, como a própria Xangai, né? Também nas últimas décadas, toda aquela zona nova de Xangai, aquele skyline que aparece nas fotografias, né? Espetacular, todos aqueles arranha-céus em Xangai, tudo aquilo também tem poucas décadas, tem 20, 30 anos, e aquilo nasceu tudo de repente. E quando eu perguntava também, por exemplo, a esse líder do urbanismo de Xangai, porque é que uma cidade que está a crescer agora ou a nascer de raiz, aparentemente está a cometer os mesmos erros que cometeram as cidades do Ocidente e não aprenderam nada com esses erros, como, por exemplo, construir uma cidade para os automóveis, grandes avenidas para terem muitos carros, em vez de se construir já cidades mais humanas, à dimensão humana, com transportes públicos eficazes, etc. E a resposta dele foi que não, os chineses agora têm o seu carro e querem trazer o seu carro para o emprego e querem vir para a cidade de carro. E é preciso que eles cumpram essas etapas, não vale a pena ultrapassar etapas e agora dizer vocês passam da bicicleta para agora verem transportes públicos. Nem pensar, não é? Eles, o grande modelo na cabeça deles é a imagem da vida moderna do Ocidente e, portanto, querem atingir isso, e só depois de terem isso é que vão passar a uma fase seguinte e começar a preocupar-se com a poluição, por exemplo, que é uma coisa que já está a acontecer na China, mas foi preciso primeiro poluir as cidades completamente, até não se conseguir ver um palmo à frente do nariz, literalmente, e só a partir daí é que se começa a lutar contra a poluição, mas não se vão ultrapassar nenhuma etapa. Vamos agora à nossa última pergunta, Paulo, que é a pergunta de rotina para todos os convidados. A verdade é que tivemos como ponto de partida Campanella, voltamos a Campanella, passando pelas cidades da Ásia. Haveria muito de que falar e muito relato, realmente, de viagem, mas somos obrigados a uma duração do podcast. E a última pergunta para todos é, retomando o nome do projeto dessa segunda edição de Design Agora, é Viver ou Abandonar a Utopia? Olha, eu sou um utópico, eu acredito nas utopias, até porque sou um viajante, não é? Portanto, a utopia para mim é algo de instintivo, ou seja, nem sequer é racional, é uma procura, nasce de uma insatisfação com aquilo que temos, com aquilo que somos e, portanto, sempre procurar algo diferente, algo melhor, algo transformador. Mas tenho a noção que a ideia de utopia é a ideia mais perigosa da história da humanidade.
Eu no meu livro tento até traçar uma pequena genealogia desta ideia da utopia relacionada com as viagens, porque é interessante que esta minha viagem pela Ásia à procura de utopias, no fundo reproduz algo do que foi a motivação dos navegadores portugueses do século XV, não é? Que também foram para o Oriente à procura de utopias, não é? E em certa medida deram origem, as suas experiências, as suas viagens, a muitas das utopias que surgiram, os livros. Basta dizer que o próprio livro intitulado A Utopia, de Tomás Moros, supostamente é a narrativa contada por um navegador português, não é? Rafael Iteledeu, o navegador português que veio nas caravelas nos navios portugueses e encontrou a ilha da Utopia, e é ele que descreve essa ilha. Portanto, as viagens dos portugueses estão muito relacionadas com o nascimento depois da ideia de utopia, no Renascimento e depois na história ocidental, a partir daí. E, portanto, eu no fundo fui tentar de novo aquilo que o Vasco da Gama não conseguiu, não é? É tentar de novo, ir outra vez procurar utopias para a Ásia. E é engraçado que nessa altura também a China, por exemplo, era visto como um mundo de utopia, como uma sociedade perfeita, foi descrita não só pelos portugueses, mas o clássico até é o próprio Marco Polo, né? O veneziano Marco Polo foi o primeiro a descrever a China, o reino do Katai, como ele dizia, e também fez o mesmo o Ibn Battuta, né? O seu equivalente no mundo muçulmano, o homem, um viajante de Tanger. Descreveram a China como uma sociedade perfeita que o Ocidente devia imitar. Uma coisa que tinha pouco a ver com a realidade da China, que eles mal conheceram, mas inventaram uma espécie, um bocado essa realidade para justificar a sua viagem, ou seja, a viajar à procura de encontrar a sociedade perfeita para nós próprios podermos melhorar. Mas se vemos mesmo historicamente o que aconteceu com essas ideias da utopia nascidas no Renascimento, não é? E que depois deram origem também aos enciclopedistas e à filosofia do século XVIII, e aos socialistas utópicos, não é? Os chamados socialistas utópicos, que aproveitaram muito, e cujas ideias como Saint-Simon, Fourier, esses filósofos europeus que aproveitaram muito essas ideias já apresentadas pelo próprio Tommaso Campanella, por exemplo, da sociedade perfeita, e um desses socialistas, chamado Karl Marx, que a certa altura já não se intitulava utópico, mas científico, de repente, e que teve a veleidade de querer construir mesmo uma sociedade utópica, e se pensarmos no que isso resultou, né, as utopias derivaram na construção de grandes sistemas totalitários, né, quer sejam os sistemas comunistas, socialistas, mas os sistemas nazi e fascismo também têm por base utopias, não é? Sem utopia não se consegue construir um sistema completo e perfeito, acabado, não é? Baseado num pré-desenho do sistema. E tudo isso, como sabemos, não correu muito bem, não é? Sempre que há uma utopia que se tenta pôr em prática, as coisas, até hoje, pelo menos, não correram bem. Agora, isso quer dizer que devemos abandonar as utopias? Eu acho que não, né? Devemos continuar a tentar, mas com uma grande consciência de que é um perigo enorme, né? Cada vez que se acredita numa utopia e se tenta lutar por ela, o mais provável é que estejamos a criar um inferno, uma distopia, no fundo. Com certeza, é muito claro o que acabaste de dizer, o fascínio e o perigo do conceito, sem dúvida. É o que nos interessa. Deixa-me só para não acabar com essa ideia, com esse conceito muito negativo, estamos a falar a um nível coletivo, histórico e político, não é? Mas o conceito em si, digamos, tem uma certa operacionalidade ao nível individual, ou seja, nós individualmente também precisamos de viver com uma crença na utopia, que no fundo é essa crença que é do viajante, que é de podemos encontrar coisas que valem a pena, não é? Vale a pena procurar porque há coisas para serem encontradas, melhores. E o mundo, portanto, isso é a crença de que o mundo pode melhorar. Podemos construir um mundo melhor do que temos. Isso será possível e acreditamos nessa possibilidade. Isso é fundamental, de facto, e tem sido fundamental também para o progresso que houve no mundo, que foi muito, não é? A justiça social que hoje temos, o respeito pela mulher que hoje temos, apesar de tudo, não é? Apesar de tudo, mas se compararmos com o que acontecia há 200 anos, todos os progressos a nível social, político, etc., económico no mundo, tudo isso também se deve a esta crença na utopia, porque sociedades sem utopia estagnam ou regridem, não é? Portanto, eu continuo a acreditar na importância da utopia como atitude radical do ser humano, não é? Mas sempre com muitos cuidados.
Muito obrigado, Paulo. E obrigado por essa participação, por essa partilha, e vale a pena conhecer melhor o livro As Cidades do Sol, que é uma leitura extremamente interessante. E obrigado pela participação a Design Agora. A cidade também estará presente na programação cinematográfica, obviamente, como palco onde se realizam projetos utópicos mais ou menos bem conseguidos, como disseste, e por isso o convite a acompanhar a programação. Mais uma vez, obrigado, Paulo Moura. Obrigado.